gente quer garantir aliança junto a esses partidos, que é construir novamente uma frente de esquerda no Estado. Mas se não for possível, a gente já tem aqui de Mossoró construir novamente quer dizer que não existe hoje, é assim? Nas últimas eleições nós não tivemos frente de esquerda, né? Há algum tempo já a gente não vem conseguindo acertar esse ponteiro. Tivemos a frente de esquerda nas eleições municipais de Natal de 2012 e desde então não estamos conseguindo rearticular isso. O nosso interesse, né, a direção municipal do PSOL vai dar a batalha para que a gente tenha uma frente de esquerda no Rio Grande do Norte. Sobre as candidaturas que eu te falei, eu acho que a gente vai ter aqui de Mossoró nomes para deputado estadual, deputado federal e queremos também garantir um nome ao Senado e talvez, quem sabe, ao vice-governo. Aqui de Mossoró? Aqui de Mossoró. Quem são os candidatos que já estão definidos aí para as eleições, Cláudio? Que pode ser, a gente pode pontuar aqui um pouquinho. Aqui de Mossoró a gente não vai pontuar nenhum nome porque a gente está num processo de articulação. O que eu posso te dizer é que a gente tem alguns nomes da direção do Sindsaúde já trabalhando para isso, da direção do Sindpreves, que é o Sindicato dos Previdenciários, e também estamos dando a batalha para alguém da base da UERN, algum professor ou professora que está em diálogo permanente com a gente, que tem afinidade com o partido, se filiar agora nesse processo para a gente lançar como candidato. A nível estadual, o que a gente sabe é que os nomes que estão colocados é o nome do vereador Sandro Pimentel, né? A gente não sabe ainda qual governo? Não, acredito que não, né? Acredito que ele esteja postulando o mandato de deputado estadual. O professor Robério Paulino também está se colocando como candidato a deputado. É um dos maiores nomes hoje, né? O professor Robério, inclusive, tem pontuado nas pesquisas ao governo do estado, né? Mas a gente acha que até o meio do mês de março essa discussão vai ser concretizada para a gente definir nossos nomes. A gente tem informações do diretório estadual de que Salomão Gurgel, que já foi prefeito algumas vezes de Janduís, ele é pré-candidato ao governo do estado. Ele era do PT, né? Era do PT, rompeu com o PT, agora está no PSOL. Mas a gente acha que esse debate ainda precisa ser amadurecido, inclusive porque o professor Robério tem pontuado nas pesquisas, foi nosso candidato a governador em 2014, então ainda tem debate para fazer até o dia 30 de março. Cláudio, hoje, no caso, o PSOL, então, ele dialoga com dois partidos apenas. No caso, é o PCB e o PSTU, né? Aqui no estado. A gente tem expectativa de abrir diálogo com outros partidos? A gente do Diretório de Mossoró sempre propõe essa aliança porque ela está dentro de um arco programático nacional do PSOL. Em outros estados, esse arco é um pouco mais amplo, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente nunca fez aliança político-partidária com nenhum partido que não fosse o PSTU ou o PCB, à exceção das eleições de Mossoró do ano passado, né, quando a gente teve uma aliança com o PSDC. Essa aliança foi questionada, inclusive, pela direção nacional do partido e ocasionou na saída do grupo que estava coordenando essa aliança. Há um crescimento, então, de representatividade do PSOL aqui no estado? Com certeza, né? O PSOL esse ano recebeu a entrada da Amanda Gurgel, né, que foi vereadora pelo PSTU em 2012. O grupo dela é um grupo sólido, um grupo nacional com mais de 800 militantes e uma base social bem consolidada. Além disso, a gente percebe o crescimento palpável, concreto do partido, inclusive trazendo lideranças do movimento sindical e dos movimentos sociais. Então, com isso, a gente percebe, inclusive, a possibilidade real de eleger um deputado em 2018. O PSOL, ele está presente em quantos municípios hoje no estado, Cláudio? Olha, Saulo, eu não vou ter essa informação para você, mas eu posso te garantir que uma boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte e com bastante preponderância nas maiores cidades, Mossoró, Natal, Parnamirim. Mas tem uma meta de ir a outros municípios, aos menores? A gente sempre trabalha, a gente que é diretório municipal trabalha para ampliar o nosso trabalho na cidade e nas regiões circunvizinhas, né? Hoje a gente já tem um trabalho iniciando na cidade de Areia Branca, que ainda não tem diretório, mas nós já temos pessoas lá construindo, tem uma comissão provisória, nós temos um trabalho já que vai se consolidando em Grossos, em Tibau, nós já temos gente começando o trabalho do pessoal em Tibau, e a direção estadual ela tem promovido isso, né? A abertura de maiores diretórios do pessoal em todas as regiões do estado. Na esquerda a gente tem, no caso, para o governo do estado, um nome que é colocado, ela ainda não declarou, mas é colocado o nome da senadora Fátima Bezerra, que é do Partido dos Trabalhadores. Não há nenhuma uma tentativa de aproximação entre os grupos, por exemplo? Não. O PSOL ele vai ter nome
próprio às eleições do Estado. É martelo batido, né? A gente, no nosso Congresso Nacional, definiu que nós teríamos um nome próprio à presidência, mesmo num cenário onde o Lula fosse candidato, né? E essa estratégia eleitoral se repete também no cenário estadual. A gente vai ter nome próprio, a gente entende que é necessário construir um novo partido de esquerda que represente a classe trabalhadora, né? Com uma nova política que seja de fato uma alternativa para quem vive do seu trabalho e para quem tem enfrentado tantos ataques nessa conjuntura. Qual a diferença, Cláudio? O Brasil, ele hoje acho que tem mais de 40 partidos, não é isso? Oficializados, tem um bocado também querendo entrar. E eu pergunto, sempre as pessoas perguntam qual a diferença de um para o outro, e eu pergunto qual a diferença do PSOL para os partidos que nós temos aí? Bom, eu acho que a primeira diferença que a gente pode pontuar é que o PSOL ele é fruto de um rompimento programático, ideológico, né? O PSOL surge de uma expulsão do PT. À época, em 2003, a gente se colocou contra a reforma da Previdência que o PT queria implementar. Hoje, nossa posição continua sendo contrária da reforma da Previdência e a gente vê o PSOL como um partido necessário. Você colocou um cenário perfeito. Nós temos inúmeros partidos e não conseguimos diferenciar uns dos outros. O PSOL, que é um partido novo, um partido que fez 10 anos há pouco tempo, um partido pequeno, é um partido que consegue se destacar, se diferenciar pela política acertada, pelo compromisso com a classe trabalhadora e por não se envolver com os escândalos de corrupção, por não ter leniência com a corrupção nem com a jogatina suja da política eleitoral. Não, se eu estiver errado, me corrija, mas parece-me que o pessoal ele lançou um documento, mais ou menos não posso chamar de programa de governo, algo assim, mas é um documento falando sobre essa crise econômica aqui, política em todo o país. Sim. Qual é a visão do pessoal sobre essa crise econômica, no caso até no capitalismo, né, vamos dizer assim? Exatamente. A gente entende, a nossa compreensão é de que essa crise é bem mais complexa e que traz o Brasil dentro de um conjunto de contrarreformas que estão havendo em todo o mundo. É uma crise do capitalismo como um todo. No Brasil, essa crise vem atingindo a classe trabalhadora há alguns anos, mas ela afunila com o golpe jurídico, parlamentar, midiático, dado pelo Michel Temer à presidenta Dilma. Há alguns anos, quer dizer que vinha dos governos Lula e Dilma, por exemplo? Sem dúvida. A classe trabalhadora lá já sofria algum tipo de retaliação? Sem dúvida. Basta a gente pensar, por exemplo, o que era o nosso Bolsa Família, que a gente acha que é uma política acertada. Mas enquanto o Bolsa Família representava uma quantia ínfima, mínima no orçamento nacional, o pagamento de juros e aos banqueiros, a qual a presidenta Dilma e o presidente Lula realizaram, era gigantesco. Nós chegamos até orçamento de 48% do nosso PIB só para pagamento de juros e banqueiros. Então, a gente compreende que nos anos do Lula e da Dilma já havia uma política de menosprezar a classe trabalhadora, já havia uma política de sucateamento do serviço público, de precarização da condição de trabalho. Inclusive, por exemplo, os professores das universidades federais foram atingidos duramente pelas medidas do governo Lula e da presidenta Dilma. O ensino à distância, tão criticado, tão questionado, foi criado durante o governo Lula. Então, quer dizer, já havia sim ataques frontais ao direito da classe trabalhadora, mesmo antes do golpe. Mas é preciso pontuar que o golpe acirrou, piorou as condições de vida e ampliou os ataques aos direitos da classe trabalhadora. Nesse caso, na sua visão ideológica, qual é o medo que se tem agora para as eleições de outubro? O medo e a esperança ao mesmo tempo, Cláudio? Bom, Saulo, a gente avalia que o principal medo é que paira sobre a nossa conjuntura discursos que são extremamente abstratos, que são extremamente fáceis de deglutir e que, ao mesmo tempo, são extremamente violentos. Jair Bolsonaro, você se refere? Também. Não só o Jair Bolsonaro, mas a gente tem percebido, do ponto de vista da sociedade, que os discursos mais simples, aqueles de resultado mais objetivo, a pena de morte, a criminalização da pobreza. Esses discursos parece que vão pegando, né? No momento em que a criminalidade preocupa o povo quer um discurso mais radical, e aí que vem pegando esse discurso. Exatamente. Esse discurso ele não está pegando só no Brasil. Esse discurso pegou, por exemplo, nos Estados Unidos, onde um cara como Trump consegue se eleger e implementar contra-reformas violentíssimas, ataques aos direitos humanos. Então, nosso principal medo, e eu acho que é por isso que a gente precisa fortalecer a resistência, é de que a classe trabalhadora não consiga enxergar com clareza que essas não são alternativas para combater a violência, para combater a pobreza, para combater o sucateamento dos serviços públicos. E para nós, a esperança
esperança é essa. Nós temos um campo aberto para construir resistência, para mostrar que a nossa política é acertada, para mostrar que é preciso investir no público, que é preciso investir na qualidade da saúde, que é preciso investir na educação básica de qualidade. E aí sim, nós vamos combater a violência, nós vamos combater a pobreza. A violência não vai ser combatida com mais violência. Cláudio, você já falou criticou a reforma da Previdência, eu sei também que o pessoal foi contrário à reforma trabalhista, a questão da PEC do teto de gastos, foi a favor da derrubada contra Michel Temer, mas essas propostas todas acabaram por ser aprovadas nas duas casas, no Congresso, enfim. Você acha que isso pressupõe uma derrota das esquerdas? Não, de forma alguma. Isso mostra como o nosso parlamento não está à altura da classe trabalhadora. Porque o Temer, que é acusado de inúmeras denúncias, conseguiu se safar no parlamento. Mas por duas vezes. Por 2 vezes. Mas para a classe trabalhadora, não. Ele é o presidente mais rejeitado da história. Você acredita que ele não encontra ecos e o discurso dele? Não, de forma nenhuma. Então, enquanto os nossos deputados e senadores tentam desesperadamente se salvar em meio a um mar de corrupção e votam contra aquilo que a classe trabalhadora tem, a classe trabalhadora não é boba. Ela tem percebido que esses ataques são violentos. 80% da população brasileira é contra a reforma da Previdência. Mais de 90% da população brasileira é contra o mandato do presidente Michel Temer, o mandato ilegítimo do presidente Michel Temer. 70% da população brasileira, cerca de 70%, é contra a reforma trabalhista. Ele tem até agora, inclusive, tentado dar algumas guinadas para ver se sai de um dígito de popularidade. Afirmou hoje que pode fazer outras intervenções federais na segurança pública em outros estados, que ele disse que é a solicitação de vários governadores. E isso mostra pra gente o quão desesperado o Temer e esse Congresso estão, né? Não é só o Temer. Inclusive no Rio Grande do Norte também, não é só o Robinson que está preocupado com a baixa popularidade. Os deputados estaduais que acabaram de rejeitar grande parte do pacote de maldades que ele enviou para a Assembleia estão preocupados com as eleições porque sabem que a classe trabalhadora está olhando ponto a ponto e condenando essas medidas. Agora, será que a gente vai ter uma mudança muito radical nos quadros, por exemplo, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal? Eu digo isso porque muitos analistas afirmam que a legislação ela favorece quem já tem mandato, ou seja, quem já é conhecido pelo público, quem está ali todo dia na mídia, enfim, quem já tem alguma estrutura para isso. E aquelas pessoas que estão ainda, né, tentando angariar votos, etc. e tal, acabam ficando em um cenário desfavorável a isso. Será que mesmo assim a gente vai conseguir ter mudanças nos quadros, principalmente eu falo no Legislativo, por exemplo? Saulo, para nós partimos de um pressuposto de que as eleições, elas não são democráticas, de fato democráticas. Elas privilegiam exatamente isso que você colocou. Quem está na mídia o tempo todo, quem tem financiamento das grandes empresas, quem tem mais dinheiro, né? É o vale tudo eleitoral. Mas para nós, nossa avaliação é de que é difícil, mas nós não podemos deixar de tentar quebrar a hegemonia dos grandes empresários, dos latifundiários, dos corruptos no parlamento e no legislativo e no executivo, né? Para nós é fundamental construir candidaturas que estejam à altura desse momento histórico. Um momento de resistência, um momento onde a classe trabalhadora saiu às ruas e tem enfrentado as contrarreformas. As contrarreformas do Temer, do Robinson e de todos os poderosos não têm sido recebidas sem resistência. O senhor falou, Cláudio, em crise, e eu agora queria retomar um pouquinho essa nossa fala. Falou em crise e falou no questão dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. O senhor acha que a crise, ao mesmo tempo em que ela atinge os trabalhadores, ela conseguiu unir a classe trabalhadora? De certa forma, sim, né? A crise imposta pelos governos e pelos mais poderosos, ela atacou diretamente a classe de uma forma em que a classe se sentiu acuada. Os professores da UERN, os servidores da saúde, os trabalhadores do Detran, da Fundac, todos estiveram em Natal, nessa jornada de lutas que teve, que todo mundo acompanhou pela TV, pelas redes sociais, juntos. Inclusive, até a polícia, em dado momento, esteve junto, do mesmo lado, no mesmo fronte. Inclusive, a gente pode até colocar no saldo da mobilização dos sindicatos o fracasso do RN urgente, do pacote. Sem dúvida, sem dúvida. Então, na verdade, são várias tentativas que o Robinson vem tentando colocar ali como propostas dele e que vem sendo derrubadas. É o pacote de maldades, é o RN urgente, agora
agora é a campanha Isso Aqui é Rio Grande do Norte, que a gente entende que vai fracassar também, porque ninguém mais se convence disso. A classe trabalhadora, mais do que nunca, percebeu que não pode e não vai pagar por essa crise. Cláudio, o senhor também é jornalista, se formou Sim. comigo, inclusive, né, na mesma turma. Eu queria saber do senhor qual é a sua visão sobre, por exemplo, a mídia. Como é que ela acompanha, no caso, o cenário político local, nacional, estadual? Saulo, para nós a mídia é um reflexo da sociedade que a gente tem. Então ela representa também um instrumento de classe. Os maiores conglomerados de mídia estão na mão dos mais poderosos e, consequentemente, vão trazer o discurso que interessa aos mais poderosos. Recentemente, a gente teve a ida do Michel Temer ao programa do Silvio Santos, que foi muito emblemática. Um homem milionário que não está preocupado com a previdência. Dois milionários juntos, conversando sobre a previdência de homens e mulheres pobres que dependem de sua aposentadoria para sobreviver. Mas é preciso fazer uma ressalva. Hoje, com as redes sociais, com o cyberativismo, a gente conquistou um outro braço. A gente tem uma forma de falar a classe trabalhadora sem precisar da mediação dos grandes conglomerados de mídia. Há a agressividade dos conglomerados, mas há resistência também da classe trabalhadora. Cláudio Palheta, presidente municipal do PSOL aqui de Mossoró, muito obrigado pela sua participação. Cláudio, o PSOL já tem diretório aqui em Mossoró? Já tem prédio próprio? Já temos diretório, tínhamos uma sede aqui no centro, resolvemos entregar, estamos buscando uma sede maior, que componha, que tenha espaço para as nossas atividades. Temos diretório já há bastante tempo e no mês que vem vamos estar realizando nossa convenção e escolhendo um novo diretório. Muito obrigado, Cláudio Palheta, pela sua participação. Agradeço. Deixa eu só dar uma última informação, um minutinho, Maguila, só para terminar o programa, é de que as inscrições do concurso A Mais Bela Voz, que é feita sempre